nos pede. Outra dica preciosa dela, eu vou falar, estude aquilo que tu não gosta primeiro, depois estude aquilo que tu gosta. Isso é o mínimo, né, cara? Ah, eu sou foda em matemática e fico fazendo quilos de exercício de matemática. Ah, no português eu sou meio ruim, não gosto de exercitar. É justamente o contrário, né, cara? Isso é básico também. Belo dia 16/6/2016 da Era Vulgar. Ai, meu Deus, 2015 da Era Vulgar. Era só para testar a atenção, que vocês sabem que não é, cara. Intelectus 2 Erechim já perdi a aula aí algum tempo atrás. Vamos fazer um circuito interessante aqui, ó. Só de eu começar a desenhar o circuito, tu consegue detectar quem são geradores, quem são receptores? Só de eu ter feito isso aqui, ó, tu já sabe quem é gerador, quem é receptor? Quem? Se só houvessem os dois, eu concordo contigo que esse seria gerador e esse seria receptor, né? Já que a força eletromotriz é maior do que a força contra-eletromotriz, né? Mas eu ainda não posso afirmar, porque pode ter mais gente na jogada, né? Dá uma olhadinha. Uma situação como essa aí, ó. Deixa eu colocar um valor bonito aqui. 1, 2, 3, 4. Num circuito como esse, eu tenho o elemento A, o elemento B, o elemento C e o elemento D. E eu vou fazer algumas perguntas. Eu quero saber a corrente que percorre o circuito. Eu quero saber a potência consumida pelo receptor, a potência gerada pelo gerador de maior rendimento, e eu quero saber a potência dissipada no resistor externo. Quero essas 4 perguntinhas a responder. E aí está o circuito. Me ajudem, por favor. Como é que a gente mata essa questão? Que já tem no vestibular índice de acerto baixíssimo. Embora vocês não poderem ver, não tem maiores dificuldades nessa questão. Me ajudem, por favor. Eu não queria isso. Queria que isso aqui fosse para o lado oposto. Vocês não vão ficar chateados. Vou diminuir aqui e vou aumentar aqui. Agora sim. Agora está mais bonitinho. Me ajude. Como? URI. URI, forma sagrada dos circuitos elétricos. Com certeza o URI vai ter que nos ajudar aí. O que essa questão tem de diferente daquela que eu passei de manhã? Tem uma associação aqui, né? Teoricamente nós ainda não sabemos se são geradores ou receptores que estão associados em paralelo, certo? Mas vamos pensar, esse cara está jogando a corrente para a direita, né? Esse cara está jogando a corrente para a esquerda, por isso vocês a priori falaram que esse era o gerador e esse era o receptor, certo? Só que esses caras estão jogando a corrente para cima, né? Colaborando com esse cara. E em paralelo a tensão é a mesma, certo? Ou seja, 15 volts com 15 volts continua sendo 15 volts. 15 volts com mais 10 volts, 25 ganhou desse cara, né? Então tu vê, ele a priori parecia ser um gerador, mas virou um receptor. Então esse cara é gerador e esses dois caras também são geradores. Então agora eu concordo que dá pra gente fazer o URI. Desde que tu perceba que tem 15 volts de força eletromotriz aqui, mais 10 aqui. Então eu somo 15 mais 10. Porém eu estou consumindo 20 volts. E cuidado na hora de somar essas resistências, elas estão todas em série? Não, né? Essas duas estão em e 2 com 2? 1 sobre R é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, né? 1.
16, 20. 25 menos 20 é 5. Está multiplicando, passa dividindo. 1/4 ou 0,25 ampere. Pois não. Eu lembro que no outro exemplo tu fazia ele separado. Tu calculava primeiro um para depois juntar com os outros. E nesse eu não preciso fazer isso? Eu poderia ter primeiro redesenhado essa parte do circuito, que era a parte mais perigosa. Eu poderia ter copiado o meu primeiro receptor, copiado o meu primeiro gerador e ter trocado aqueles dois geradores por um único gerador, né? Isso com certeza deixaria a questão mais tranquila. Eu concordo plenamente contigo. Então tu vê, esse cara continua com 1 ohm, esse cara com 20 volts, esse cara 2 ohms, 10 volts, e esse aqui é o gerador equivalente a esses dois. Como a gente revisou lá de manhã, a força eletromotriz se mantém, né? E a resistência interna acaba sendo dividida por 2, já que são dois deles, né? Então ficou 1 ohm, 16 ohms, desculpa. E eu poderia continuar e transformar num circuito bem simples. Só que agora somar essas resistências e transformar num único circuito já não é tão honesto, né? Porque essas resistências elas pertencem a elementos distintos, né, do circuito, mas também não tem problema. 1, 2, 3, 4, 20 ohms. Estou com 15 mais 10, 20 volts, 25 volts, menos 20 volts, 5 volts. Não teria problema eu escrever isso antes de fazer o URI ali. Sem problema, dá até mais segurança, eu acho, para o aluno. Sem estresse. Achamos a corrente elétrica. Potência consumida no receptor. Tinha 2 geradores e um receptor só, né? Como é que calcula a potência consumida em um receptor? É a tensão nos polos vezes o I. O I eu já descobri que é 0,25 amperes, só falta descobrir a tensão nos polos, por isso que eu usaria a equação do receptor. Qual é a força contra a eletromotriz do cara? 20. Qual é a resistência interna dele? 1. E a corrente que o percorre? 0,25. O deu 20,25. 20,25 vezes 0,25 vai dar 4,0625 watts. Eu fiz 20 dividido por 4, que deu 4, e fiz 25 vezes 25, 625 com 4 casas após a vírgula. Aí pareceu que ficou fácil de multiplicar. Então, potência consumida, tu vê, apesar da pergunta ser boba, eu tinha que entender que a potência consumida eu uso a tensão nos polos, e tive que usar a equação do receptor antes de finalizar. Então já deu um trabalhinho essa resposta aqui. Potência gerada no gerador de maior rendimento. Eu não sei se é esse cara que tem maior rendimento ou se é um desses. Como é que se calcula então o rendimento? Primeiro eu vou ver quem é que tem o maior rendimento. Vou calcular o rendimento do cara B e vou calcular o rendimento do cara C e D, que são idênticos, então tem o mesmo rendimento. O que é rendimento? Rendimento é lucro sobre investimento. Potência útil sobre potência gerada. Que no caso vai ser tensão nos polos do gerador sobre força eletromotriz. Para o gerador B, vamos ver qual é o rendimento dele. A força eletromotriz está aqui, ó, 10. Só que como é que eu vou calcular o U atuando nos polos dele? Eu vou ter que usar a equação do gerador. E a equação do gerador é U igual a E menos R vezes I. Vou fazer para o cara B primeiro. Força eletromotriz, 10. Resistência interna, 2. Corrente que o percorre, 0,25. 10 menos 0,5. Tensão nos polos de um dos geradores, 9,5 volts. Então o rendimento do gerador B deu 0,95 ou 95%. Vamos calcular o rendimento nos geradores C e D. Qual é a força eletromotriz? 15, obrigado. 15. Vamos calcular a tensão nos polos de C ou D.
pego a equação do gerador, E menos R vezes I, e agora eu quero ver se tu está ligado, meu querido. 15 menos o R, aí é que tá, né? Se eu for olhar para o equivalente é 1, né? Concorda comigo? Mas esse gerador equivalente, ele nem existe na prática, né? Foi um artifício meu para resolver o problema. O que existe é esse e esse. Então eu vou olhar só para um deles. Então eu vou usar o R2, o original. Qual é o I que percorre um deles? Se aqui chega a 0,25 ampere, não pode passar 0,25 e 0,25 e sairia 0,5, né? Concorda comigo? É uma associação divisora de corrente, como eles são idênticos. 0,125, a metade de 0,25. Olha que perigo, meu querido. Vezes 2 dá 0,25, o U ficou igual a 14,75. Mesmo sem fazer a divisão, eu já percebo que esse rendimento vai dar maior do que 0,95, aceitam? Porque uma queda de meio em 10 equivale a uma queda muito maior do que 0,25 em 15, né? Concorda comigo? Então eu já sei que esse cara tem maior rendimento. Eu não precisaria fazer a divisão para confirmar isso. Zero, 45, 9, 13, sobrou 0, 5, 2, 1. Abaixo 0. 8 vai dar 0, 0, 40 foi 4, 12, sobra 500. Então já deu, né? Aproximadamente 0,98. O rendimento do gerador C e D é maior. E como ele pediu a potência gerada, então tanto faz eu calcular do C ou do D. Olha só a trabalheira, só para poder escolher de quem que eu ia calcular a potência gerada. Como é que se calcula a potência gerada? É o E vezes o I. Qual era a força eletromotriz dos caras? 15, é ali que está ocorrendo a geração. E a corrente que passa em um deles é 0,125. Potência gerada, divide por 4 dá 7,5, 3,75 dividido por 2, 1,5. Isso aí. Estou levemente inseguro. 5 vezes 5, 25 vai 2, 10, 11, 12 vai 1, 5 mais 1, 6, 5, 2, 1. 5, 7, 8, 1, olha. 1,875 watts. Última pergunta. Potência dissipada no resistor externo. Potência é U vezes I, ou então R I ao quadrado. Como o resistor externo tem 16 ohms e a corrente que o percorre é 0,25, multiplico por 0,25 dá 4, multiplico por 0,25 dá 1. 1 watt a potência dissipada neste cara. Então acabamos revisando um pouquinho de tudo. Revisamos um pouquinho de tudo. Associação de geradores, que foi a primeira vez que eu exemplifiquei. Calcular rendimento, calcular potência consumida, potência gerada e potência dissipada. Usar o URI, né, numa situação um pouquinho mais elaborada que essa. Cara, só vai começar a ver circuitos, geradores, receptores, acredito eu, no volume 3. Mas, para a nossa próxima lista e para a tua apostila, tu pode comer ela, pode fazer todas as questões de elerodinâmica. E tragam as dúvidas, não existe dúvida idiota, cara. Aproveitem o estudo orientado, eu também vejo pouca gente no estudo orientado. Acho que dá para aumentar o quórum lá do estudo orientado. Fala, parceiro. Repete, por favor. Porque aquele gerador equivalente, ele está representando dois geradores, né? Certo? Vamos calcular a potência do gerador equivalente para ver o que acontece? Não, esse cara aqui, eu substituí por um só, né? Ou tá falando daquele cara lá? Isso, exatamente. Então, teoricamente, a potência desse cara tem que ser equivalente à potência dos outros dois, né? Certo? O E continuou o mesmo, mas o I dobrou, certo? Então a potência gerada, né, ou consumida vai dobrar. E faz sentido
só, né? Boa pergunta mais uma vez, refletindo. Isso aqui foi a potência dissipada nesse resistor. Era a potência dissipada no resistor externo. Show. Fala. Ali no Uri que tu fez, 15, porque eu tenho geradores de 15, dois geradores de 15, vai continuar com 15 porque eu tenho paralelo. Esse 10 era devido a esse gerador. E esse menos 20 é porque esse cara aqui é um receptor, então ele está consumindo. Aí por que deu 20 ohms? Porque eu fui somando as resistências. 1, 2, 3, 4, porque 2 em paralelo dá 1 de 1 ohm, mais os 16. Eu somei todos os resistores, deu 20. Beleza? Parabéns pelas perguntas. É isso aí, galerinha. Daqui a pouco tamo junto. Não usem drogas, usem preservativos, façam mais exercícios, usem menos o Facebook. Façam a vista sem chutar. Vai dar tudo certo.